Toda a santa e amada igreja na paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Glória a Deus. É uma alegria, uma satisfação muito grande estar com os irmãos, um lugar onde eu aprendi a amar, fiz amigos de verdade e glorifico a Deus pela vida de cada um dos irmãos. Irmãos, eu gostaria de convidar aqueles que puderem, tiverem, abrirem vossas Bíblias em 1 Tessalonicenses 3. 1 Tessalonicenses 3, no versículo 12 e 13. 1 Tessalonicenses 3, 12 e 13. Amém? Enquanto os irmãos procuram, eu gostaria de apresentar à igreja uma outra parte, do corpo de Cristo. Os irmãos que estão vendo aqui hoje são os irmãos lá da igreja de Rugby, nós congregamos lá. Então hoje nós não decidimos ter culto para vir congregar com os irmãos. E eu gostaria de apresentar cada um dos irmãos ali, creio que todo mundo já conhece a minha esposa. Fique em pé, minha esposa, a Elaine. Do lado da esposa está a nossa irmã Vera, o nosso pastor Joaquim, a irmã Maria, o irmão Antônio e o irmão Vicente, ambos são da República Dominicana, e o nosso irmão Saulo, que é o nosso violinista. E juntos estamos ali cultuando a Deus, e juntos estamos ali começando. Se você for analisar, pouco tempo, que é 2 anos atrás, começou somente com o pastor, depois crescemos, foi crescendo, e Deus está fazendo a obra. Glória a Deus, de pouco a pouco, mas nós estamos ali para fazer o ID do Senhor. Amém? Então, 1 Tessalonicenses 3, no versículo 12 e 13. A palavra de Deus diz assim: E o Senhor vos faça crescer e aumentar o amor uns para com os outros, e para com todos, como também nós para convosco, a fim de que seja o vosso coração confirmado em santidade, isento de culpa, na presença do nosso Deus e Pai, na vinda do nosso Senhor Jesus, com todos os santos. Amém? Amado Deus, bondoso Pai, mais uma vez, Senhor Jesus, na Tua presença, nós queremos, ó Deus, te pedir, ó Deus, a Tua graça, ó Pai. Abra o nosso coração, Jesus, para receber a Tua palavra. Pai, em nome do Senhor Jesus, fala conosco, meu Deus, quebra as correntes, ó Pai, em nome do Deus vivo. Muito obrigado, ó Deus, por mais uma vez estar na Tua casa, em nome de Jesus. Amém. Amém? Irmãos, o Senhor colocou no meu coração de trazer uma mensagem para a igreja hoje, com o tema Vivendo segundo o Coração de Deus. E é um tema que eu acho muito importante nos dias de hoje, para que a gente possa trazer para a nossa vida, para a nossa reflexão diária. Porque principalmente nos dias que nós estamos vivendo, principalmente na correria dos dia a dia, a sociedade, os nossos afazeres, às vezes nos puxam para fazer tantas coisas, e às vezes a gente esquece de parar e de analisar pequenas coisas. Hoje nós estamos vivendo em tempos onde o tempo parece que tem se esvaído e ido de uma forma tão rápida, e a gente às vezes não para pensar, às vezes a gente não para analisar, ou às vezes o tempo passa tão rápido que a gente não percebe que às vezes nós temos tomado algumas decisões segundo vamos dizer, conforme as ondas que estão em nosso lado. E viver segundo o coração de Deus, ele exige algo de nós que nós temos que fazer diariamente, que é uma autorreflexão de nossas vidas todos os dias. Nós temos que todos os dias estar conosco, todos os dias lá na nossa casa, ou um momento onde a gente tem que estar conversando conosco mesmo, analisando as nossas atitudes, analisando a nossa forma de agir, de pensar, de fazer, e comparar e viver se nós estamos vivendo segundo aquilo que as Escrituras, segundo os mandamentos de Deus, têm exigido de nós, ou nós estamos seguindo conforme as ondas das pessoas que estão do nosso lado. E viver nos dias de hoje, a gente tem que estar sempre nos autoanalisando, porque o próprio Senhor Jesus já nos disse que nos últimos dias o coração de muitos se esfriarão. E às vezes a gente tem que estar analisando se também nós estamos seguindo esse caminho. Por isso que a alta reflexão, a alta análise
nossa todos os dias é importante. Colocar a nossa cabeça, conversar, ter um momento com Deus de oração, ter momentos com leitura diária da palavra de Deus. Porque antes mesmo de saber se nós estamos seguindo segundo o coração de Deus, nós também temos que entender quem é o Deus que nós estamos servindo. O que Ele pensa, o que Ele quer, o que Ele exige, o que Ele quer que nós sigamos. E a forma que Deus nos deu para que nós chegamos a essa conclusão, Ele deu a nossa ferramenta, que é a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela tem que estar na nossa vida, a palavra de Deus, ela tem que fazer parte da nossa vida diariamente, porque ela é uma ferramenta que vai nos guiar para mais próximo de Deus. A Bíblia, ela não é somente um livro histórico, a palavra de Deus, ela não é somente um livro que está aqui para contar as histórias dos nossos pais na fé, mas sim, ela é um livro que nos guia para a verdade. A Bíblia é um livro que ela é descrita como lâmpada para nossos pés. Ela é luz para os nossos caminhos. Ela é como uma espada de dois gumes, então ela tem um propósito em nossas vidas. Cristo deixou a palavra de Deus para nos guiar para o caminho mais próximo dele. Para que nós tomássemos a decisão segundo o seu coração e através da Bíblia ela vai nos ensinar a chegar mais próximo do coração de Deus. Todas as vezes que nós afastarmos da palavra de Deus, todas as vezes que nós afastarmos do momento com Deus, nós vamos estar seguindo, sendo guiados por aquilo que a nossa volta tem feito. Se a nossa volta tem puxado para a direita, nós também, a tendência é nós irmos para a direita. Se a nossa volta puxado para a esquerda, a nossa tendência também é ir para a esquerda. Mas como nós estamos seguindo, guiado, segundo o propósito da palavra de Deus, nós vamos aonde Cristo vai. Porque ele diz, aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo e siga-me. Ou seja, Cristo está na frente. Cristo está seguindo a nossa vida. E nós temos vivendo momentos como este. Porque nós, como disse, né? Às vezes, a nossa volta, e às vezes a gente é até difícil sair um pouco, porque a sociedade nos puxa para cima. Nós vivemos hoje numa evolução tecnológica tão grande, e ela tem trago muito benefício para a sociedade. Extremamente benefício para a sociedade, mas ela tem feito algo que na minha posição, eu acho que é prejudicial. Ela tem afastado pessoas. Hoje, cada vez mais, é muito mais fácil eu conversar através de um telefone ou através de um computador do que simplesmente face a face. A grande maioria das empresas hoje tem abolido a conversa face a face e tudo é feito online. Ela traz um benefício, mas só que ela tira a presença, ela tira o contato. E isso eu acho que é extremamente importante, porque Deus nos fez para vivermos em união. Nenhuma pessoa que está do nosso lado, ela está para nos trazer por maldição ou por perca, ou seja, ela está ali com um propósito. Cada um de nós viemos nessa terra por um propósito. Nenhuma pessoa veio aqui simplesmente por estar, por viver, e um tempo ser chamado e ir embora. Não, cada um de nós temos um propósito. A Bíblia nos diz que antes, no ventre da nossa mãe, Deus já nos conhecia. A Bíblia nos diz que já antes de nós nascer, Deus já tinha traçado um plano para mim, já tinha traçado um plano para você, e cada um de nós tem um propósito debaixo do segmento de Deus. Alguns na parte de frente, outros mais um pouquinho afastados, mas Deus conhece o coração de cada um, e cada um na sua forma, seguindo o propósito de Deus, pode fazer o ID do Senhor. Alguns podem estar aqui na frente, cumprindo a palavra de Deus, mas aqueles que estão lá também, lá no fundo, cozinhando, limpando, também estão fazendo o ID do Senhor. Todos estamos no mesmo propósito, todos estamos no mesmo caminho, para seguir e viver e fazer o ID de Deus. Então, irmãos, viver segundo o coração de Deus é algo essencial em nossas vidas. E nós temos que cada vez mais colocar isso em prática em nós. Cada vez mais a gente tem que estar colocando nossa vida, né, perante o Senhor, nossas ações perante o Senhor, nossos sonhos perante Deus e deixando que Deus guie, porque cada vez que Deus tome o propósito em nossa vida, por mais às vezes que o caminho que Deus escolhe, não sempre,
mas às vezes é um caminho totalmente diferente da onde eu e você planejou. Mas a diferença é que o caminho que Deus traçou para nós, no final tem vitória. O caminho que talvez eu e você queremos para nós, às vezes vai estar tranquilo, às vezes vai estar legal, mas o final talvez pode trazer uma consequência muito grande para nós. Por isso que nós temos que viver segundo o coração de Deus, é cada vez mais aceitar, é entender os propósitos do Senhor, conhecer a Deus, buscar a Deus, viver segundo aquilo que Ele exige, entender aquilo que o Senhor se aborrece, aquilo que o Senhor não se agrada, aquilo que o Senhor rejeita e aquilo que o Senhor ira, para ver se nós não estamos seguindo conforme o caminho que o Senhor não quer que a gente queira. E viver segundo o coração de Deus, irmãos, é entender que em alguns momentos nós vamos errar, nós somos seres falhos. A minha evidência, a sua evidência de estar aqui hoje na casa do Senhor, por mais que o mundo existe tantos outros lugares que nos atraem, nós estamos aqui hoje não porque nós somos seres perfeitos, nós estamos aqui porque nós precisamos do Senhor Jesus. Nós estamos aqui porque a nossa vida, a nossa caminhada sem Jesus, ela vai nos levar para caminhos totalmente tortuosos. Estar na casa do Senhor Jesus não é provar que nós somos melhores que o mundo, ou seja, nós estamos querendo dizer que nós precisamos de um ser perfeito que é Cristo, guiando a nossa vida. Então, entender que ter o caminho e ter segundo o coração de Deus, segundo o coração de Cristo, segundo o coração de Deus, é saber que a gente vai errar, e muitas vezes. Mas muitas das vezes, quando nós erramos, o que Deus faz, Ele dá um passo para trás e observa qual que vai ser as nossas atitudes depois do erro. Nós temos o rei Davi, que a Bíblia descreve que foi um homem segundo o coração de Deus. Mas Davi cometeu erros que para a sua época era digno de morte. Mas Davi continuou sendo segundo o coração de Deus, porque Davi se arrependeu, Davi prostrou, Davi entendeu que ele cometeu um erro, e ele entregou a vida, e ele entregou as decisões das suas atitudes na mão de Deus, teve consequências. Deus não muda consequência, em momento nenhum Deus vai mudar a consequência. Deus trabalha no plano plantar e colher. Cada um vai colher o que planta, e Deus não muda isso. Mas o que Deus nos exige de nós, quer de nós, um tempo de reflexão, um tempo de análise da nossa vida, e todas as vezes que nós errarmos, nós entender que nós temos um advogado fiel. É entender que nós temos alguém que intercede por nós. Entender que o ouvido de Deus não estão tapados que não possa nos ouvir, e os seus braços não estão encolhidos que não possam nos alcançar. A Bíblia nos diz que o Deus está esperando ouvir um coração contrito e quebrantado. Todas as vezes que nós entregamos nossas petições, nossos sonhos, nossos planos, nossos desejos na mão de Deus e confiar, é isso que nós temos às vezes dificuldade de entender, confiar. Às vezes nós confiamos, mas no projeto a gente desiste porque às vezes o tempo de Deus é um pouquinho mais longo do que eu estava esperando. Mas só que a gente esquece que o tempo de Deus, ele é perfeito. Deus não erra em seu tempo. Ele dá, Ele tira, Ele põe, Ele coloca no tempo certo. Nós temos que entender que cada um de nós que estamos aqui hoje, nós estamos passando por um processo. Nós estamos passando por um processo de lapidação, nós estamos passando por um processo de moldagem. O foco total dessa lapidação e moldagem é para morar no céu. Tudo que Deus traz em nossas vidas é para nos fazer melhor. Tanto coisas boas, coisas ruins, é tudo para nos fazer melhor. Deus trabalha para que nós cresçamos, Deus trabalha para que nós progredimos, para que nós sejamos melhores amanhã do que nós fomos hoje. Deus trabalha de uma forma que nos dando a oportunidade de se autoanalisar, de refletir,
de usar aquilo que Ele tem nos ensinado em prática, para que nós seja moldado e um dia fomos morar no céu. Esse é o foco que nós estamos trabalhando. Em todos os momentos, Deus tem trabalhado para nos levar para o céu. O nosso plano aqui nessa terra é moldagem. Como Jeremias foi lá no oleiro e viu, aquilo é o processo da nossa vida. Nós somos barro, mas nós somos barro dentro da olaria. Um barro dentro de uma olaria, ela é obra-prima. Um barro fora da olaria é simplesmente barro. E quando nós estamos dentro da olaria, há o processo de moldagem, há o processo de forno, há o processo de, às vezes, quebrar, mas reconstituir, mas o importante é estar dentro da olaria, sendo guiado pelo oleiro, que é Deus. Porque todos os momentos que as coisas acontecerem, que fora do nosso controle humano, porque Deus não perde o controle de nossas vidas, de todas as vezes que nós entregarmos nossa vida para Ele e acreditar nos seus planos, por mais que às vezes a gente não ache resposta, mas o tempo é funcionário de Deus para dizer que Ele sempre está certo. Todas as vezes que a gente esperou, todas as vezes que a gente confiou, o resultado foi melhor do que a gente estava esperando. Eu acredito que todos nós, se a gente for fazer uma autoanálise da nossa vida hoje, todas as vezes que a gente esperou em Deus, o resultado foi melhor do que nós estávamos esperando. Então, confiar no Senhor é algo extremamente importante e viver aquilo que o Senhor tem feito para nós. Ter um momento de oração. Isso tudo nos leva de uma forma para chegar e conhecer a Deus. Aquilo que Marcos nos diz, entra no teu quarto, feche a porta e fale com Deus em secreto. A gente tem que ter um momento só entre eu e Deus e eu. Deus, Ele gosta de ouvir a nossa voz. Deus, pela sua onisciência, Ele sabe do que eu preciso, Ele sabe do que você precisa, mas Deus quer ouvir a sua voz. Deus quer ouvir as suas petições. Deus quer ouvir que você entender que a vida com Ele nos leva num patamar de confiança, nos leva num patamar de acreditar, nos leva num patamar onde o medo já não se torna tão frequente em nossa vida, quando nós temos um momento com Deus, quando nós temos um momento de oração com o Senhor, quando nós temos um momento de reflexão com o Senhor, nós vamos entender porque Deus está conosco e nós sentimos Ele em nossas vidas em todos os momentos. Algo muito importante e precioso é sentir a presença de Deus. É confiar no Senhor. O Espírito Santo está aí. E a Bíblia nos diz que o Espírito de Deus, ele testifica em nosso espírito. O Espírito de Deus, ele está aí para nos mostrar, para nos guiar, para nos ensinar, para nos corrigir, às vezes. Mas em todo momento, é como disse, para chegar mais próximos do coração de Deus. Porque todas as vezes, irmãos, que nós saímos desse propósito, por mais que o mundo tem tantas coisas boas para ofertar, por mais que o mundo aparentemente, aos olhos humanos, aos olhos carnais, tem tanta coisa boa lá para apresentar para a gente, tem tanta coisa boa lá para tirar o nosso foco, mas o mundo, eles vivem numa forma cega, porque aquilo que está apresentando é algo momentâneo. A glória de Deus é tão boa nas nossas vidas, nós somos totalmente felizes por estar com o Senhor, porque nós sabemos que nós somos livres. Eu não preciso de um líquido ou de uma substância para ser feliz. Eu tenho a graça de Deus que me lembra que eu sou filho e um dia eu vou morar no céu. Eu não preciso de estar num ambiente onde tem músicas extremamente altas, dançantes e aquele negócio para ter felicidade. Só que muitos daqueles, depois no outro dia, na hora que no apagar das luzes, na hora que todo mundo for embora, que vai embora para casa, olha para o lado e não vê ninguém. O cristão, mesmo sozinho, sem pessoas, ele tem o Espírito Santo falando com ele em todo momento. E isso é importante porque é viver segundo o coração do Senhor Jesus. Estar na presença do Senhor Jesus. Viver segundo os seus propósitos, viver segundo os seus mandamentos é extremamente importante. Por mais ainda que nós temos vivido em momentos tão difíceis, e a gente tem analisado, o mundo tem mudado tanto de um tempo para cá.
Se a gente for ver dos últimos 10 anos para cá, muita coisa mudou. Princípios e valores que 10 anos atrás eram inaceitáveis, hoje é aplaudido. Princípios e valores que 10 anos atrás não poderia, hoje é glorificado, hoje é escancarado como uma forma de troféu. Mas viver segundo a palavra de Deus, viver segundo o propósito de Deus, viver segundo aquilo que o Senhor nos ensina, nós temos que ter discernimento do Espírito. Algo que extremamente nós precisamos para os nossos dias de hoje, discernimento de Espírito. Saber aonde é voz de Deus e saber aonde Deus não está. Multidão nunca foi sinônimo de presença de Deus. Multidão nunca foi sinônimo de presença de Deus. Todas as vezes que às vezes vê a multidão indo para um lado e gritando, às vezes até usando o nome de Jesus, às vezes até com louvores, de outra forma, mas o intuito principal ali não é cultuar a Deus, não é cultuar ao Senhor Jesus, e Cristo não está nem nas listas de prioridades. O discernimento de espírito é muito importante nesses momentos, para viver e entender o propósito do Senhor. Para viver e entender o propósito da onde Deus quer que nós estejamos, aonde Deus quer que nós apresentamos e um dia ser cada vez melhor. Porque o que nós temos que entender é sempre estar buscando pela santidade. Sem santidade, obrigado, irmão. Sem santidade, ninguém verá a Deus. Só que ser santo, como eu disse, não é ser perfeito, porque nós vamos errar. Eu vou errar, você vai errar. Nós vamos errar em um momento, mas entender que no final do dia, reconhecimento, entender que nós somos dependentes de Deus, entender que nós somos independentes de Cristo, entender que nós temos que nos arrependimento. Nós temos que entender o que é arrependimento e o que é remorso. Às vezes tem muita gente aí cometendo erro e no outro dia continua cometendo e pede perdão, mas aquilo não é perdão, é remorso. Arrependimento é tentar não fazer de novo. Então entender e entregar a vida para o Senhor Jesus. Uma coisa que eu tenho dito que aos meus olhos eu acho que é tão triste a nossa sociedade hoje, o quanto o contato tem parado de acontecer, né? A gente já não tem mais tanto aquele contato, aquela roda de conversa, aquela roda de amizade. Às vezes, até com a nossa família, né? Passar um tempo com nossos familiares. Aí eu falo, mando um bom dia, eu mando uma boa tarde. E aquilo já foi o momento que a gente teve com a nossa família, com aquelas pessoas que Deus nos deu para viver, para passar um momento nessa terra. Mas eu acho que é algo muito importante a gente ainda olhar nos olhos. Eu acho que Deus nos deu quer que a gente converse, quer que a gente fale, quer que a gente ouve o nosso próprio irmão. Conversar, entender, aprender o que o nosso irmão tem. Porque nós estamos aqui para viver em união. Nós somos o corpo de Cristo. Cada um aqui faz parte, cada um aqui é precioso para Deus. Cada um aqui é muito importante aos olhos do Senhor. Então nós temos que tratar a noiva de Cristo com amor, com cuidado. Nós temos que cuidar do próximo e viver não conforme a sociedade diz, que ninguém precisa mais de ninguém. Mas não, irmãos, eu preciso de você. Eu preciso de suas orações. E pode contar com as minhas. Às vezes chamar pessoas para conversar, entregar, fazer propósito, orar, jejuar junto, e buscar através do outro. E às vezes quando outra pessoa conquistar, nós vamos nos alegrar junto. Quando alguém chorar, nós vamos chorar junto. Mas unidos nós estamos aqui para crescer, unidos nós estamos aqui para aprender, unidos nós estamos aqui para viver e crescer para morar no céu. Por exemplo, hoje é comemorado aqui na Inglaterra o Valentine's Day, né? O Dia dos Namorados. E uma coisa que a gente tem que entender, que a sociedade hoje, muitas delas deturparam o significado do namoro, o significado do noivado e o significado do casamento.
Só que a gente tem que entender que aquela pessoa que Deus colocou do nosso lado, ela está ali para nos ajudar, para crescer. Eu seja sincero, irmãos, eu posso chegar na velhice sozinho? Eu posso. Mas vai ser muito mais leve com a minha esposa do lado. Né? Nós possamos chegar na velhice sozinho, sem filhos, sem esposo, pode, mas vai ser muito mais leve tendo alguém do lado da gente. Então, Deus nos trouxe essa pessoa que você tem, o seu esposo, a sua esposa que está aí, ela está sendo usada para te ajudar a chegar na velhice, a chegar no propósito onde Deus tem, para chegar no caminho aonde que Deus escolheu na sua vida, e ambos cresçam e ambos possam estar cada vez mais no propósito de Deus. O dia que eu estiver fraco, que a minha esposa me levante. O dia que ela estiver fraca, eu vou levantar, e assim seja uns com os outros. O casamento foi algo que foi feito para que nós cresçamos juntos. E casamento é propósito de Deus. Casamento é planos de Deus. Casamento foi criado para que, no propósito do Senhor, para que ambos unidos, nenhum mais alto, nenhum menos baixo, com tarefas diferentes, mas com propósito iguais. Para crescer junto, para viver junto e estar junto até o dia que o Senhor chamar. Você já parou para pensar que no seu último fôlego de vida, a pessoa que Deus te escolheu vai estar lá. Vai estar lá. Então, que você, para caminhar, às vezes não é fácil a convivência, não é fácil conviver. Eu não sou fácil, os irmãos não é fácil. Eu tenho minhas manias de estimação, os irmãos têm as suas manias de estimação e às vezes tem conflitos. É normal na vida do ser humano. É normal a gente ter aquele conflito de vez em quando. Mas, no final do dia, uma coisa que a gente tem que sempre aprender: nunca durma, homens, mulheres, nunca durmam brigado. Nunca durma. Resolva. Se reconcilie. Porque a cama é um lugar de paz, é um lugar de descanso. A cama é um lugar da onde os irmãos unidos, homens, mulheres unidos. A cama, Deus nos disse, quando alguém quer falar alguma coisa, que fecha a porta, vai no seu quarto, dobra o seu joelho ali e dorme. Então, o quarto é um lugar sagrado. Um quarto onde é um lugar que tem que também estar sendo preservado, segundo também o propósito de Deus. Entender, irmãos, que nesses dias que nós estamos vivendo agora, que é o Valentine's Day, uma coisa que você pode entender é: a pessoa que Deus escolheu, foi Deus que escolheu. A pessoa que está do teu lado, foi o Senhor que planejou para a sua vida. Vou te dar um exemplo. Até com 19 anos de idade, 25 anos de idade, eu sou do estado do Espírito Santo, eu nunca parei para imaginar sobre o estado do Paraná. E Deus estava preparando uma esposa para mim lá do Paraná, né? Então, hoje, glória a Deus, né? Então, a gente não sabe os caminhos, mas hoje nós estamos unidos, juntos, para viver o propósito de Deus. Deus nos deu a graça, nos deu filhos, e nós temos que estar trabalhando, porque também é função nossa de mostrar para os nossos filhos e dar continuidade, e dar propósito àquilo que nós aprendemos. Nós somos hoje a continuidade do Evangelho. É minha obrigação, é sua obrigação dar continuidade aos nossos pais e irmãos na fé lá atrás. É minha obrigação a ensinar a nova geração para que eles também ensinem a geração que vinha após eles. Então, viver segundo o coração do Senhor. Irmãos, essa é a palavra que eu gostaria de trazer para a igreja. É viver segundo o coração do Senhor, entender porque os planos de Deus é maior que o meu e o seu. Os planos do Senhor é muito melhores do que aquilo que eu e você pode estar planejando. Mas algo que nós precisamos entender, como eu disse, o tempo hoje nos tem forçado a viver uma vida corriqueira, mas entender que o tempo de Deus é diferente do meu tempo. Né? Então, entender
que às vezes o tempo que o Senhor planejou para que algo na minha vida, para que algo na sua vida se concretize, existe um tempo de preparo, existe um tempo para que nós estejamos preparados para receber. Então, irmãos, viver segundo o coração do Senhor é nos autoanalisar todos os dias. Algo que eu tenho dito e eu falo que é extremamente importante para a vida do cristão, de vez em quando a gente tem que ficar da frente do espelho e ter uma conversa verdadeira com aquela imagem que está aparecendo lá. Porque a pessoa do meu lado, às vezes eu posso mentir, às vezes eu posso esconder a verdade, mas aquela imagem que está na frente do espelho, ela sabe tudo o que está acontecendo na minha vida. Então, às vezes a gente tem que ter uma conversa e ver se nossos caminhos, se o caminho que nós estamos seguindo, se a forma que nós estamos agindo, pensando, está segundo a palavra de Deus. Porque, como eu disse, tudo que nós estamos fazendo, o propósito é para ir morar no céu. E em breve, muito em breve, o Senhor Jesus vai voltar. Muito em breve, eu e você veremos Jesus face a face. Muito em breve, eu e você estaremos no céu, cantando, louvando, engrandecendo o nome daquele que reina e que vive e que morreu pela minha vida e pela sua vida. Então, irmãos, eu gostaria de convidar a igreja a ficar de pé. Irmãos, hoje eu gostaria de... Vamos falar com Deus, mas eu vou deixar uns 2, 3 minutinhos para que cada um tenha um momento com o Senhor e coloque seus propósitos, seus planos na mão de Deus e peça que que nosso coração seja guiado segundo o coração do Senhor, que o nosso coração seja cada vez mais sendo respaldado por aquilo que o Senhor tem planejado em nossas vidas. Que cada vez mais as minhas atitudes, as minhas ações, seja firmada e guiada através daquilo que o Senhor planejou nas nossas vidas. Tenha um momento com o Senhor Jesus agora, entre você e Cristo, porque o Senhor Jesus também, Ele sonda o coração, Ele sabe o que você precisa, Ele sabe os seus pensamentos e Ele entende tudo aquilo que nós precisamos. Então, irmãos, tenha um momento de oração com Deus, fale com o Senhor. Entregue sua vida, sua casa, sua família. Como é Valentine's Day hoje, ora pelo seu cônjuge e faça o propósito de Deus cada vez mais em nossas vidas. Deus tem um plano para nós. Deus tem um plano para mim e para você, irmãos. E nós precisamos estar atentos a ouvir e sensíveis a ouvir a voz do Espírito. Nós precisamos estar atentos a ouvir o chamado, atentos a entender aquilo que Cristo tem planejado para a minha vida e pela sua vida, irmãos. O Senhor Jesus tem falado com você em todos os momentos. O Senhor Jesus tem te colocado em situações para te forjar, para cada vez mais estar próximo dEle. A Bíblia diz que Cristo está à porta e bate. Aquele que abrir a porta, ele entra em sua casa e ceia com ele. Mas ele exige que eu e você abrimos a porta para que ele entre. Irmãos, converse com o Senhor, entregue sua vida a Jesus, reconcilie com o Senhor, libere o perdão, libere o amor. É algo extremamente importante ao Senhor Jesus, porque Deus nos amou. Ele também quer que também nós nos amemos uns aos outros. Senhor Jesus, nós queremos te agradecer, ó Pai, por mais uma vez, Jesus, na tua casa. Nós queremos, ó Deus, te agradecer, ó Deus, porque o Senhor tem sido fiel em nossas vidas. Nós queremos, Senhor Jesus, te agradecer, ó Pai, pela vida de cada um que aqui está. Senhor Deus, cada um, Senhor Jesus, tem um propósito, cada um, Senhor Jesus, tem um projeto, cada um, Jesus, tem os planos, e o Senhor conhece o coração de cada um.
Pai, em nome do Senhor Jesus, ó Deus, nos ajude, Senhor, a chegar mais próximo, mais perto de Ti. Senhor Jesus, nos ensina, Pai, cada vez mais, está, ó Deus, vivendo segundo os Teus propósitos, vivendo segundo os Seus planos, ó Pai. Deus, em nome do Senhor Jesus, ó Deus, que nunca entre em nossos corações e mente tudo aquilo que que o diabo colocar sobre os nossos olhos, meu Pai. Senhor, nos resguarda, nos livra, nos traga mais próximos de Ti. Nos ensina a viver segundo o seu coração. Que o Teu Espírito esteja presente em nossas vidas em todos os momentos, falando, nos corrigindo, nos guiando, ó Pai, para viver uma vida com o Senhor. Ó Pai, em nome do Senhor Jesus, ó Deus, abençoe, ó Pai, a cada casal que aqui está, Senhor Deus. Ó Pai, entra na família, Senhor. Ó Pai, prospere, ó Deus. Abre portas que precisam ser abertas, ó Deus. Feche portas que precisam ser fechadas. Ó Pai, em nome do Senhor Jesus, toma posse, ó Deus, de nossas vidas. Toma posse, ó Deus, de nossa casa. Toma posse, ó Deus, de nossos filhos e de nossa família, meu Deus. Ó Pai, cuida de cada um de nós. Ó Deus, nos ajude, ó Deus, para que o nosso coração não se esfrie, ó Pai, como o coração, ó Deus, dessa geração tem sido. Que o nosso coração, ó Deus, esteja, ó Deus, fervente, querendo mais, ó Deus, buscar mais do Senhor, ó Deus. E, ó Pai, cada vez mais, Senhor Deus, está aptos, abertos a ouvir, sensíveis, ó Deus, a petições, aos problemas do meu irmão. Ó Pai, cuida de cada um de nós, ó Deus, porque nós pertencemos, nós vivemos e nós pertencemos a Ti, ó Deus, em todos os momentos, no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Irmã Adriana.